Me desculpem, teve uma queda de energia aqui na minha casa, o vídeo anterior acabou cortando, e eu vou partir daqui então, e se vocês puderem depois continuar, fazer a emenda com o vídeo anterior, eu agradeceria muito a vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal da técnica da Faculdade Única. Então, pessoal, nós já ouvimos dizer, então, que os processos de adoção, eles são muito longos, né? Demora-se muito tempo, muito burocráticos, e de fato tem razão de ser, até uma certa medida, até um certo ponto, porque nós não podemos entregar as crianças para uma família ou para uma pessoa, já que a adoção tem todas essas características de fazer com que o adotante ele entre na vida daquela família que o está adotando na condição de filho, e para qualquer pessoa, sendo que essa criança pode ser maltratada, ou esse maior incapaz, pode ser maltratada, né? Pode ser adotada para fins jurídicos, mas ser tratada em condições análogas à escrava. Nós encontramos muito isso por aí. Então, existe toda uma série de formalidades e uma série de procedimentos previstos na legislação que devem ser obrigatoriamente observados justamente para evitar esse tipo de situação de fraudes, ok? O primeiro deles, que é um procedimento que vem, segundo os especialistas, ajudando muito nos processos de adoção, que é o Cadastro Nacional. Então, através do Cadastro Nacional, é possível se encontrar um menor que esteja em condições de ser adotado, a partir então do cruzamento dos dados de adotantes inscritos, tá certo? Desejando a adoção, e que vivam em estados da federação diferentes. Então, através desse cruzamento de dados, através do Cadastro Nacional de Adoção, é possível então encontrarmos uma pessoa, um menor, que está num abrigo, por exemplo, de estar em condições aptas para adoção, num outro estado da federação, tá certo? E a partir daí, então, essa pessoa, então, pode, se assim desejar, se a gente tiver condições, de ir até esse estado, conhecer esse menor, e esse menor, então, entra, né, no processo de adoção e pode muito bem vir a ser adotado. Porque nós sabemos que essa questão da infância no nosso país é uma questão muito complexa, tá certo? E que as crianças vivem, muitas delas, em situações muito desumanas, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma qualidade de vida, mesmo nos abrigos que deveriam acolhê-las, e todos têm direito de ter pelo menos uma chance de ser adotado. Então, muitas vezes, esse casal, essa pessoa, eles, aqui em São Paulo, pode localizar uma criança, um menor, em condições de ser adotado em outro estado, e isso vem a facilitar a adoção de menores. Nesse sentido, então, pessoal, a adoção, ela faz com que, uma vez que a criança, então, ela é encontrada, o processo de adoção ela é finalizado, a ela é conferida, então, a questão de filho ou filha dos adotantes, né? Há, então, um cancelamento da sua certidão ou do seu assento de nascimento original, no qual, então, ela passa a ter um novo assento de nascimento, constando agora os adotantes como sendo, pertencendo à sua filiação, né, no campo filiação do assento, os pais dos pais dos adotantes como avós do adotado, tá certo? E ela integra dessa forma a família, ela passa a adotar então o nome de família daquelas pessoas, se assim desejar, e em determinadas circunstâncias pode-se haver até a possibilidade de modificação do prenome, ou seja, do nosso primeiro nome, tá certo? Os adotantes, então, podem, principalmente se forem crianças, bebês recém-nascidas, crianças muito pequenas, isso pode acontecer também, já que o assento de nascimento original ele é cancelado, inclusive escolher um novo nome para aquela criança, tá certo? A adoção,
é um direito fundamental da pessoa humana, de acordo com o nosso país, seguindo, inclusive, os tratados internacionais de direitos humanos, os quais o Brasil ele é signatário, tá certo? O direito fundamental do adotado, da pessoa ser adotada, e também é um direito fundamental do adotado de, assim que ele adquirir a maioridade, ele ter conhecimento da sua origem biológica e da sua identidade genética, tá certo? Então, a partir do momento em que ele atinge a maioridade, tá certo? É direito, então, da pessoa que foi adotada de obter acesso irrestrito ao seu processo de adoção e também é um direito fundamental dele ir em busca da sua origem biológica e da sua identidade genética. Acontece muito, pessoal, que quando se adota uma pessoa que de repente ele venha a ter alguma doença, né, aí é importante sabermos a sua origem genética, porque, por exemplo, num caso de leucemia, ou num caso de doenças genéticas, somente os parentes biológicos podem ser doadores em determinadas circunstâncias e em determinadas doenças, tá certo? Então, muitas vezes, essa pessoa, além da pessoa adotada, querer saber a sua história, de onde ele veio, mas também é importante ele ter conhecimento a sua questão biológica, o seu acesso aos seus dados biológicos e genéticos para, por exemplo, uma questão de saúde, num estado de doença, e também, como nós já vimos várias vezes na mídia, uma cidade muito pequena, uma pessoa que é adotada, ela pode se relacionar com um irmão. Né? Então, de vez em quando, aparece nos noticiários essa hipótese de que duas pessoas se apaixonaram, estavam prestes a se casar, quando foram verificar, no processo de habilitação do casamento, verificou-se que eles eram irmãos biológicos, tá certo? Então, é muito importante que a pessoa tenha o conhecimento, além de ser um direito dela, de saber de onde ela veio. Tá certo? Pessoal, com relação, então, à filiação, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que as informações tenham sido úteis para vocês e o que nós estamos conversando aqui, ele é complementado por todo um arcabouço mais teórico que está lá no livro didático de vocês. Espero encontrá-los na próxima aula e até mais.